Livro de 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis 4, a partir do verso 38. Segunda Reis, capítulo 4, a partir do verso 38 ao 44. A palavra do Senhor diz assim: Eliseu voltou a Gilgal, onde havia fome na terra. Certo dia, quando o grupo de profetas estava sentado diante dele, ordenou a seu servo: ponha no fogo uma panela grande e faça um ensopado para o resto do grupo. Um dos profetas foi ao campo apanhar ervas e encontrou uma trepadeira do campo e voltou trazendo frutos silvestres em sua capa. Cortou os frutos em pedaços e os colocou na panela, sem saber exatamente o que eram. O ensopado foi servido aos homens, mas assim que provaram alguns bocados, gritaram: Homem de Deus, há veneno nesse ensopado, há morte na panela, e não puderam comê-lo. E Eliseu disse: tragam-me um pouco de farinha. Jogou a farinha na panela e disse: agora podem comer. E o ensopado não lhes fez mal. Outro dia, um homem de Baal-Salisa trouxe comida para o homem de Deus, 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também grãos frescos. E Eliseu disse: distribua entre o povo para que comam. Como vamos alimentar 100 pessoas só com isso? Perguntou seu servo. Mas Eliseu repetiu: distribua entre o povo para que comam, pois assim diz o Senhor: todos comerão e ainda sobrará. E quando distribuíram o alimento, houve suficiente para todos e ainda sobrou, como o Senhor tinha dito. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra, amém? Aleluia. Queridos, declara a palavra que quando Eliseu voltou a Gilgal, houve fome na terra. A palavra Gilgal deriva da palavra galau, que significa rolar, afastar. Daí, provavelmente, o significado de Gilgal, que é exatamente círculo de pedras eretas. Algumas informações pertinentes acerca de Gilgal. A palavra nos declara que lá foi o primeiro lugar que o povo de Israel acampou quando entrou na terra prometida. Ali eles habitaram, ali eles permaneceram. Também diz a palavra que foi lá que o maná ele parou de descer, demonstrando assim que um novo tempo, que uma nova estação estava se iniciando sobre Israel, e a partir daquele momento eles iriam produzir o seu próprio alimento. Eles iriam plantar, colher e comer. A palavra também diz que foi em Gilgal que Samuel se tornou juiz. Foi em Gilgal que Saul ele se tornou rei. Perceba, Gilgal era um lugar onde os profetas habitavam. Era um lugar que acolhia homens de Deus, e a glória de Deus ali ela se manifestava. E Gilgal, como declarei para você, significa um círculo de pedras, demonstrando um lugar de comunhão, um lugar de habitação, um lugar onde o Senhor tinha prazer de ali estar no meio do seu povo. Mas note, diz a palavra que quando Eliseu volta a Gilgal, houve fome naquela terra. A palavra diz exatamente isso: houve fome naquela terra. E Eliseu então, ele encontra ali os aprendizes de profetas. Estavam todos à espera de Eliseu, e diz a palavra que quando Eliseu se apresenta diante deles, todos se assentam e eles estão esperando algo.
Eles estão esperando algo do homem de Deus. Eles estão esperando uma direção, uma providência. Afinal de contas, ele era o homem de Deus. E o homem de Deus, ele sempre tem algo da parte de Deus para liberar sobre o povo, amém? Então, diante da fome que assolava a terra, e eles estavam ali diante do homem de Deus, eles estavam assentados esperando uma direção. Então diz a palavra que Eliseu mandou o seu moço pegar uma panela grande, né? E ele disse: olha, coloca essa panela no fogo, coloca essa panela para aquecer, e vamos então preparar um caldo para que todos possam se alimentar. E os aprendizes de profeta então começaram um a um sair a colher ervas para esse caldo. Mas a palavra diz que um dentre eles acabou se afastando demais, e ele, na sua busca, acabou colhendo um tipo de erva venenosa. E ele não tinha conhecimento de que essa erva era venenosa, mas ele simplesmente trouxe e ali ele colocou na panela, e diz a palavra que quando o caldo foi servido, eles começaram a passar mal, e alguém gritou: a morte na panela. Queridos, o que é que isso sinaliza, o que é que isso fala para o nosso coração nesses dias? Se você observar bem, como foi em Gilgal, a época de Eliseu, o mundo hoje vive um grande momento de fome. Você pode notar que há fome de todas as ordens. De todas as ordens. E na sua busca por saciar a fome, os homens eles acabam lançando mão de tudo que encontram pela frente. E é exatamente aqui que reside o perigo. Porque lançando mão de tudo que nós encontramos, nós corremos o risco de, assim como aquele profeta, nós lançarmos na panela aquilo que vai nos destruir. Aquilo que, ao invés de nos alimentar, vai nos matar. Então nós vemos uma busca desesperada para que a fome seja saciada, mas o que percebemos é a permanência da fome. Porque nem tudo que enche a tua barriga te nutre. E muitas vezes nós estamos comendo, nós estamos até cheios, mas não necessariamente supridos. Se você me compreende, diga amém. O problema dos tempos de fome é que você se submete a comer qualquer coisa, porque você está com fome. E tudo que você quer é ser saciado. Então o Senhor começa a falar ao nosso coração nessa manhã: tenha muito cuidado com aquilo que está sendo oferecido na sua panela. Nós precisamos atentar para essa realidade. Entenda, diante de toda a fome que há na terra, Deus não está à procura de homens que façam maravilhas. Entendamos, queridos, olha, as maravilhas, elas são promessas do Senhor. O Senhor declarou que sinais acompanhariam aqueles que crescem, amém? É promessa do Senhor. Agora perceba, você não busca sinais, os sinais te acompanham, amém? Mas diante da fome, diante das necessidades, uma inversão de valores tem acontecido. E as pessoas então, quando percebem alguém por meio de quem uma maravilha está acontecendo, então logo todas se juntam a ela, porque entendem que ela suprirá ou saciará a sua fome. Mas o que nós percebemos é que Deus ou os céus não estão à procura de homens que façam maravilhas, porque as maravilhas quem faz é Ele, irmão, amém? O Senhor é quem faz as maravilhas. Agora, Deus está à procura de homens e mulheres de caráter. Deus está à procura de homens e mulheres íntegros, para que através deles, Ele possa então fazer maravilhas. Olha, em tempos, estes são tempos onde o Senhor vai usar aqueles que não são. Porque muitas vezes aqueles que são, eles estão usando Deus para os seus próprios deleites. E nós devemos então ter muito cuidado com essa realidade. Nós somos ávidos pela presença e pela glória de Deus, sim ou não? Sim.
Entendamos, e isso é maravilhoso. Agora o que nós precisamos entender é que há um problema quando a glória de Deus se manifesta. Porque aquilo que para uns é maravilhoso e traz vida, para outros pode ser morte. E nós precisamos então compreender essa realidade, porque olha, para uns a presença de Deus vai fazer muito bem, mas para outros a presença e a glória de Deus vai fazer muito mal. É por isso que algumas congregações funcionam sem a presença de Deus. Você sabia que é possível você funcionar sem a presença de Deus? É possível. Até porque, se a presença de Deus cair naquele meio, vai ser um verdadeiro desastre. Porque a presença de Deus, irmãos, ela é glória, ela é fogo consumidor, amém? Entenda uma coisa, quando o nível da glória aumenta, o nível do juízo também aumenta. Nós devemos ser ávidos sim pela glória de Deus, mas nós devemos compreender o que a glória de Deus traz sobre a nossa vida. Então, quando a presença vem, quando a glória enche a casa, os nossos olhos se abrem. E uma vez que os nossos olhos se abrem, nós passamos então a distinguir com clareza todas as coisas, nós não mais seremos tomados por inocentes, uma vez que os nossos olhos se abriram. Então, quando a glória vem, o juízo de Deus ele aumenta. Tomemos como exemplo Ananias e Safira. Você conhece a história. A palavra diz que eles morreram quando foram levar uma oferta ao Senhor. A palavra não fala quanto, mas certamente era uma boa oferta. Talvez uma oferta que nem eu nem você tivemos condição de dar até os nossos dias hoje. Mas eles deram uma boa oferta. A palavra diz que eles venderam um campo, eles venderam uma propriedade. E eles então foram apresentar diante do Senhor. Agora, perceba, qual foi o grande problema de Ananias e Safira? Porque quando eles entregam a oferta ao Senhor, diz a palavra que eles foram mortos. E por que eles foram mortos? Porque dias antes de Ananias e Safira, um homem chamado Barnabé, ele elevou o nível naquele altar. Então ele entregou de tal forma que todos aqueles que vieram depois deveriam agora acompanhar o nível que foi elevado. Ele entregou com integridade. A palavra diz que ele entregou tudo o que tinha. Você percebe que o Espírito Santo diz por meio de Pedro para Ananias e Safira? Por que vocês estão mentindo para o Espírito Santo? Se vocês permanecessem com a fazenda de vocês, ela não pertencia a vocês? E por que então vocês venderam por um preço e estão declarando que estão dando por esse preço, quando na verdade vocês estão retendo algo com vocês? Era como se o Espírito Santo estivesse dizendo assim: olha, antes de vocês, passou um homem nesse lugar, que verdadeiramente entregou tudo. O nível da glória aumentou e o nível do juízo também. Você consegue imaginar isso? Então, amados irmãos, quando a glória aumenta, o nível de juízo também aumenta. O que prevalece diante de Deus não são as nossas ofertas. O que prevalece diante de Deus não são os nossos serviços. O que prevalece diante do Senhor é o nosso caráter. O Senhor não está à procura de homens que façam grandes obras. O Senhor não está à procura de homens que apareçam, que sejam notáveis na terra. O Senhor está à procura de homens que tenham o seu coração, que tenham o seu caráter, que tenham a sua unção, que sejam assim como Ele é. Porque olha, desde o princípio a palavra diz que o Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança, amém? Então olha, tudo que desvirtua dessa realidade na nossa vida é pecado. Então o Senhor nos tem chamado para sermos assim como Ele é. Então olha, Deus,
Ele quer lhe usar, você pode dizer amém? Mas ele não está preso, nem a você, nem a mim. Queridos, olha, isso é maravilhoso. Veja, por exemplo, quando Pilatos apontou para Jesus, ele disse assim: eu não vejo nenhuma culpa nesse homem. Não há pecado nesse homem. Esse homem, ele é puro. Esse homem é santo. O que é que Pilatos está ali testificando? Olha, ele está avaliando o cordeiro para o sacrifício. A palavra diz, amados irmãos, que o cordeiro para o sacrifício tinha que ser puro. Não podia haver pecado, não podia haver mancha, não podia haver nada de errado com ele. Agora perceba, esse não era papel de Pilatos. Esse era o papel dos sacerdotes. Eram eles que tinham que olhar para Jesus e dizer: não há culpa nele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício aceitável. Mas por que eles não fizeram? Porque eles estavam desviados. E o que é que isso fala para o nosso coração? Isso nos revela, irmãos, que se nós estivermos com autoridades desviadas, se necessário for, o Senhor levantará um ímpio para avaliar o cordeiro, porque a sua palavra diz que os seus planos não podem ser frustrados, amém? Agora entenda uma coisa: Deus até pode usar o ímpio para avaliar o cordeiro, mas Ele não usará sacerdotes desviados. Ele não usará sacerdotes sem caráter. Eu e você fomos chamados para ser íntegros. Eu e você fomos chamados para ser santos, amém? Paulo disse, quando escreveu aos Coríntios, o que se requer dos despenseiros de Deus é que eles se encontrem fiéis. Essa deve ser a nossa busca. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Então o que é que o Senhor começa a falar para o nosso coração aqui nessa manhã? Veja o que você está colocando na panela. Veja o que você está colocando na panela. A nossa missão não é alegrar a plateia, irmãos. Nós não fomos chamados para promover festivais gospel. A nossa missão é edificar a igreja. Nós somos pastores e pastoras e fomos chamados para edificar a igreja, amém? A igreja, ela é o povo. A igreja não é a denominação, amém? Olha, denominações são estruturas que devem servir a igreja, não o contrário. Mas o que nós percebemos hoje é igrejas servindo a denominações. A estrutura, ela deve impulsionar o serviço da igreja. Mas nós montamos as nossas estruturas e começamos então a fazer a partir de nós mesmos. E aí agora nós temos um grande problema, porque nós estamos trazendo morte para a panela. Porque nós estamos colocando na panela aquilo que não deveria ser colocado. Então nós começamos a trazer vãs sutilezas, filosofias. Quando o evangelho, irmãos, é simples, o evangelho é Cristo. A palavra diz que nenhum outro fundamento pode ser colocado. Então os nossos olhos devem estar nele. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos colocando na panela. Infelizmente hoje grande parte das denominações não estão servindo a igreja, estão usando a igreja para o seu próprio deleite. Entendamos, Deus não quer levantar ímpios para avaliar o cordeiro. Você pode dizer amém? Deus quer usar a você e a mim. Mas ao mesmo tempo Ele não está preso a nós. O Senhor quer usar você, o Senhor te chamou, amém? Mas vejamos o que estamos colocando na panela. Abra aí a sua Bíblia em Jeremias 50, versos 29 a 31.
Jeremias 50, 29. A palavra diz assim: convoquem os arqueiros para virem à Babilônia, cerquem a cidade para que ninguém escape, façam ela o mesmo que ela fez aos outros, pois desafiou o Senhor, o Santo de Israel. Seus jovens cairão nas ruas, todos os seus soldados serão mortos, diz o Senhor. Vejam, sou seu inimigo, povo arrogante, diz o soberano Senhor dos exércitos. O dia do acerto de contas chegou, o dia que eu o castigarei. Você pode dizer amém? Queridos, quem são os arqueiros? Olhe para essa pessoa linda que está ao seu lado, diga assim para ela, aponte um dedo de profeta e diga: você é o arqueiro. Portanto, entenda algo. Não poupe as suas flechas. Amados irmãos, os arqueiros são pais espirituais. Os arqueiros são aqueles que Deus vai começar a levantar para lançar os seus filhos na Babilônia. Porque a palavra diz que há uma grande libertação que está por vir, amém? Um grande resgate está sendo preparado, declara a palavra do Senhor. Veja que quando houve fome em Gilgal, o Senhor fez Eliseu voltar à terra para libertá-la da escassez. Muitas vezes o que nós queremos é que realidades sejam simplesmente mudadas na nossa vida, quando o Senhor quer nos usar para transformá-las. Então, quando houve fome na terra, o Senhor precisou lançar mão de um homem, para que voltasse àquela terra, para que pudesse então libertá-la. Nesses dias, Deus está levantando pais, que vão lançar os seus filhos para o cumprimento do seu propósito, amém? Pais que vão posicionar os seus filhos contra a Babilônia. Pais que vão lançar os seus filhos contra a Babilônia. Pais que vão lançar os seus filhos para quebrar tudo aquilo que tem se levantado como oposição ao Senhor. Agora a grande questão é: quem será o arco? Amados irmãos, a maioria das pessoas só quer ser flecha. Não é assim? A maioria das pessoas só quer ir, mas ninguém quer ficar com arqueiro. Ninguém quer ser o arco, e o arco precisa recuar para que então a flecha ela possa ser lançada. Queridos, percebamos, Deus está empenhado em levantar pais espirituais que tenham as suas aljavas cheias de filhos, amém? Existe hoje muita morte na panela, mas nós não podemos perder o foco. A morte na panela, mas há profetas correndo com a farinha na mão. Você pode dizer amém? Porque olha, quando alguém gritou a morte na panela, houve um desespero e disseram assim: olha, nós vamos morrer. Mas um homem de Deus, no meio de um caos, no meio de uma completa sentença de morte, ele é aquele que, assim, cheio do Espírito Santo e com ordens dadas pelo Senhor, ele pode mudar e transformar uma realidade. Então, quando todos estavam desesperados, Eliseu disse: traz farinha. Perceba, quem comeu daquele caldo? Quem era que iria morrer? Os próximos profetas. A próxima geração. E aí alguém se levanta e diz: ei, há homem de Deus nesse lugar. Amém? Então a próxima geração estava ameaçada. Ela estava sentenciada à morte. Queridos,
Mas houve um homem que se levantou e não perdeu o foco. Houve um homem que não se desesperou porque todos estavam desesperados. Houve um homem que não se deixou levar pelas circunstâncias que todos estavam sendo levados. Houve alguém que continuou ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Houve alguém que continuou a manter os seus olhos no Senhor. Alguém que não olhou para o problema e afundou nele. Mas alguém que da parte de Deus sempre tem uma solução. E ele disse: olhe, tragam farinha e coloquem nessa panela, amém? Agora você precisa entender que assim declara a palavra do Senhor. Essa panela, ela não vai matar os profetas da próxima geração. Diga amém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe fome na terra, sim ou não? Sim. Mas não é por causa disso que você vai colocar ou jogar qualquer coisa na sua panela. Novamente eu afirmo, nem tudo que enche tua barriga te nutre. Ah, porque todos estão fazendo, você não é todos. Você nem foi chamado a olhar para ninguém. A palavra diz que os nossos olhos devem estar em Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, amém? Aquele que vê por aparência, ele é enganado. Você lembra de Abraão e Ló? Quando eles chegam dentro do campo e Abraão disse assim: escolha para onde você quer ir. Ló encheu os olhos, irmão, disse assim: esse é o lugar. Ele até tinha o lugar, mas ele não tinha presença. Quando você tem a presença, irmãos, até os lugares áridos são transformados. O Senhor faz nascer um manancial no meio do deserto. Então é exatamente isso que eu e você precisamos entender. Então não saia jogando qualquer coisa na sua panela. Porque olha, você alimenta os seus aprendizes. E aquilo que você coloca na sua panela pode matá-los ou pode fazê-los viver. Então tome muito cuidado com aquilo que você coloca na sua panela, amém? Amós, ele profetizou. Veja aí Amós 8, 11 e 12. Veja comigo. A palavra diz, Amós 8, 11 e 12: está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar, de extremo a outro, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Perceba o que o Senhor está declarando na sua palavra. O Senhor está dizendo assim, olha, Ele está profetizando, Ele diz, está chegando o tempo que vai haver uma fome, que vai haver uma sede pela presença do Senhor. Mas talvez para muitos já seja tarde demais. Porque a palavra diz, olha, eles vão procurar, mas eles não vão encontrar. Mas a palavra de Deus também declara, em Zacarias 14, 20. Acompanhe comigo. Zacarias 14, 20. Naquele dia, até mesmo os sinos dos cavalos terão gravadas essas palavras: santo para o Senhor. E as panelas do templo do Senhor serão todas sagradas, quanto as bacias usadas junto ao altar. Amém? Perceba, a palavra afirma que as panelas serão como bacias de purificação. Amados irmãos, o nosso papel é colocar farinha na panela. Você não foi chamado para desesperar com os outros. Mas você é aquele que, quando há o desespero, você tem a farinha para colocar na panela. Declara assim comigo, diga: chega de morte na panela. Chega de morte na panela. Irmãos, a igreja não pode ser uma panela de morte.
A igreja deve ser uma panela que promove vida, amém? Transformação, restauração, libertação, a cura, os milagres, os sinais do Senhor. Mas mais uma vez eu afirmo, é possível ver farinha sendo colocada na panela. Você consegue ver isso pelos olhos da fé? É tempo de voltarmos a comer aquilo que Deus mandou comer. E deixarmos de comer aquilo que Deus disse que a gente não deveria comer. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha, no princípio de tudo, a palavra diz, Deus abençoou Adão e disse, você pode comer de tudo, menos daquela árvore. Qual o princípio que nós podemos extrair dessa verdade? Todas as vezes que Deus nos abençoa, existe uma parte que nós não podemos tocar. Você consegue compreender? Todas as vezes que Deus te abençoa, existe uma parte que você não pode tocar. Uma parte que eu não posso tocar. Pastor, o que é que significa? Vamos aqui esclarecer. Infelizmente, irmãos, muitos hoje se sentem tão poderosos que se julgam no poder de dormir com uma mulher que não é sua. Não é o que tem acontecido no nosso meio? O Senhor está dizendo, eu estou te abençoando, mas nessa parte você não pode tocar. Você compreende isso? Eu estou te abençoando, mas nessa parte você não pode tocar. Você não pode gastar o dinheiro que não é seu. Você não pode falar aquilo que Deus não mandou você falar. Irmãos, nós não podemos trazer morte para a panela. Perceba que diante da morte, o profeta do Senhor, ele se levanta para trazer vida, para que todos fossem alimentados e continuassem a viver. Mas alguém desavisado coloca a morte na panela. E muitas vezes é isso que nós temos feito. Todas as vezes que nós dizemos o que Deus não disse, nós trazemos morte para a panela. Todas as vezes que alguém se julga no direito de dormir com a mulher do irmão, ele traz morte para a panela. Quando ele gasta o dinheiro indevidamente, o dinheiro que não é seu, o dinheiro que é do ministério, o dinheiro que é da igreja do Senhor, ele gasta em seu bel prazer, ele traz morte para a panela. Mas nós somos chamados para trazer vida e não morte, diga amém. Agora, depois que Eliseu colocou farinha na panela, a palavra diz, ele experimentou. Você come daquilo que você mesmo ministra? Ou será que aquilo que você ministra só serve para os outros e não serve para você? Irmãos, isso é muito perigoso. Olha, nós não podemos ir além de onde nós estamos. É verdade que muitas coisas serão aumentadas na nossa vida, amém? É verdade que você vai orar mais, que você vai ler mais a palavra, que você vai buscar uma vida de maior devoção, de maior santidade. E é claro que vai chegar um momento que você vai poder falar sobre essas coisas com um nível maior de autoridade. Mas nós não podemos dar aquilo da que nós não nos alimentamos. Agora, diz a palavra que Eliseu experimentou, Eliseu comeu. E depois que ele come, aí ele diz, agora vocês podem comer. Você percebe isso? Isso nos ensina que as coisas que Deus coloca na nossa mão, elas são para nós, mas elas também são para serem colocadas na mesa. Todos devem comer, irmãos. Todos devem se saciar, todos devem ser alimentados. Tudo que Deus colocar em suas mãos, coloque à mesa, pastor. Tudo que Deus confiar a você, coloque na mesa. Porque não é sobre você. Porque não é sobre mim. Mas é sobre Ele, amém? Agora, sempre haverá aqueles que querem
pegar da mesa sem ter colocado nada lá. Tem ou não tem? Tem. Tem os bonitinhos, né? Os espertinhos, os engraçadinhos, os fofinhos, como diz a minha esposa. Que eles não trouxeram nada, eles não colocaram nada, mas eles querem ser os primeiros da fila. É. E agora, o que é que a gente faz diante de uma realidade como essa? Declare comigo, diga assim: não mude o seu caráter por causa de algumas pessoas. O problema delas é delas. O problema delas não é seu. Ah, mas eles fazem. Que façam. Você não vai mudar a sua movimentação porque alguns estão fazendo ou deixando de fazer. Se eles querem ser espertos, se eles querem chegar primeiro, se eles querem pegar atalhos, se eles querem fazer de uma forma desviada, que façam. Mas você não muda o seu caráter, amém? A palavra diz que o Gilgal é descrito como um círculo, não é fila, irmão. Amém? No círculo todo mundo enxerga o olho de cada um, todo mundo vê todo mundo. Todo mundo tem tudo igual. A Bíblia diz que quando faltou pão e peixe no deserto, Jesus disse assim: olha, reúne a galera aí, separa em círculos, bota todo mundo um olhando para o outro, porque a provisão vai chegar. Não é filho, irmão. O reino de Deus, ninguém vai na frente e o outro chega atrás. Todo mundo está junto. Amém. Todo mundo está junto. Entenda que no reino de Deus, aquele que quer ser grande se torna menor. Aquele que quer ser servido serve. No reino de Deus você dá o lugar. Você não promove a sua glória. Se em Gilgal, que é descrito como um círculo de pedras eretas, houve uma morte na panela, nós precisamos de muito discernimento para esses dias, amém? Então o que é que nós precisamos? Nós precisamos mergulhar na palavra. Nós precisamos comer a palavra. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, amém? Irmãos, Deus levantou a igreja para servir e socorrer as nações. Mas parece que a igreja hoje não tem entendido muito bem isso e ela quer ser servida. As pessoas chegam hoje, por exemplo, e dizem assim: eu vou lá naquela igreja. Diz que aquela igreja é mais ou menos. Ela é meio esquisita, mas é mais ou menos. Eu vou lá conferir. E aí ele chega lá e diz assim: até é boazinha, mas é muito quente. Não tem ar-condicionado. Isso é maravilhoso, viu, irmão? Mas como ela quer ser servida e não servir, aí ela vai se adequar a uma igreja que esteja no patamar daquilo que possa oferecer, o que está à altura dela. Entenda, eu não estou dizendo, irmãos, que a gente não pode ter ar-condicionado, muito pelo contrário. Não vem uma hora de colocar logo aqui para baixar esse calor. Mas você não foi chamado para ser servido. Você foi chamado para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não veio para trazer morte para a panela, mas ele veio para trazer vida, amém? Quando você detém a verdade, sabe, você está detendo aquilo que você poderia oferecer para promover a vida no meio das pessoas. Quando a igreja passa por momentos de perigo, como infiltração de falsos ensinos, é necessário a busca da comunhão.
É necessário estarmos juntos, sentados em círculo. Perceba, diz a palavra que um se afastou demais. E foi esse que se afastou demais, que estava sozinho, que ele, sem conhecer, ele trouxe morte para a panela. Talvez se ele estivesse em comunhão, se ele estivesse no grupo, quando ele pegasse aquele pepino que era venenoso, alguém diria: ei, esse aí não. Isso é bravo, isso é venenoso, isso vai trazer morte para você e para nós. Mas ele se dispersou da comunhão. Ele já não mais estava em círculo. Olha, e talvez ele até fez isso com uma boa intenção no coração, ele só queria servir. Ele estava obedecendo o profeta: vamos trazer ervas e colocar na panela, porque afinal de contas, nós estamos na iminência da morte. Mas o profeta, ele disse: vamos colocar aqui as ervas e vai ter caldo para todo mundo. Mas não é qualquer coisa que se coloca na panela. Aquilo que você coloca na panela tem que ser puro, irmão. Tem que ser santo. Tem que ser sadio, tem que ser do alto, amém? Ah, pastor, mas tem muita gente fazendo, todos estão fazendo, e as igrejas estão enchendo, e a gente está ficando para trás. Então o que é que a gente vai fazer? Entenda, eu também não estou dizendo, irmão, que igreja que cresce está trazendo morte para a panela, né? Você está entendendo? Eu apenas estou dizendo que a tua movimentação não pode ser na medida do porquê outros estão fazendo. Será que é tão difícil para nós entendermos aquilo que a palavra diz? Um planta, outro rega, outro colhe, irmão. Tem aquele que não vai fazer nada e vai estar colhendo tudo. Não é assim, não, que diz a palavra? Tem outros que vão ter que preparar o caminho, arrancar toco, né, Ismael? Agora perceba, aquele que vai arrancando o toco, ele está preparando o caminho para uma próxima geração. Ele está aplanando o caminho, irmão. Ele não está trabalhando para si, ele está trabalhando para o reino. A sua intenção não é vaidade pessoal. Ele está vislumbrando algo muito maior. Então, ele prepara o caminho, ainda que talvez o nome dele não apareça, mas ele sabe que uma geração poderosa está sendo levantada. E que essa geração, ela não vai mais gastar tempo tentando tirar alguns entulhos que estão no caminho, porque você pavimentou o caminho. Então ela vai correr. Eliseu voltou a Gilgal para salvar a próxima geração de profetas. Talvez você possa pensar assim: ah, mas parece que o meu trabalho é vão. Você é um pai. Você é uma mãe. Você está projetando os seus filhos. Irmãos, teve um tempo que eu chegava aqui, que eu cheguei aqui. Até parece que eu estou ficando velho, viu? Vamos começar o culto. Muitas vezes eu até abria a igreja. Eu preparava um ambiente. Eu tocava. Eu cantava. Eu orava. Eu confessava os meus pecados. Eu me arrependia dos meus pecados. Eu ministrava, depois eu mesmo me convertia, porque não tinha ninguém para se converter. Mas eu estava preparando o caminho. Às vezes, como diz a palavra, andando e chorando. Muitas vezes dizendo: Senhor, até quando? E hoje, eu tenho até vergonha de pegar no violão. Você está entendendo? Porque na verdade, olha, o Senhor não me chamou para tocar. Era só os ingredientes que eu tinha na mão para aquele tempo.
para que eu pudesse colocar na panela e alimentar aqueles que estavam vindo. Aqueles que Deus chamou para estarem nesse lugar e que fazem muito melhor do que eu. Tenha contentamento no chamado do Senhor para a sua vida. Não é vão. Não é vão. Talvez até os seus olhos possam nem ver, muito menos as pessoas lá fora, mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Até porque o reino de Deus, como diz o pastor Paulo, ele é meio invertido, né? Aqueles que fazem, aqueles que são, naquele grande dia, parece que para o Senhor nem fizeram nem foram. Ah, Senhor, mas em teu nome eu fui o cara de paulista. Quando pensavam no nome, dizia logo meu. Porque eu fazia maravilha, só faltava cuspir fogo. Aí o Senhor diz: oxe, e eu te conheço, menino? Nunca te vi, não sei quem é você. Não, Senhor, mas em teu nome eu fiz coisas extraordinárias. Eu não lembro. Ao passo que Deus levanta um ímpio para dizer assim: avalia o meu cordeiro. Porque ninguém que foi chamado para isso consegue fazer. Você consegue perceber a urgência de nós tirarmos a morte da panela? Descanse seu coração em Deus, meu irmão. Descanse no Senhor. Sabe, não fique angustiado, não fique inquieto com aquilo que Deus não mandou você fazer. Descansa no Senhor. Somente seja aquele que vai colocar ervas boas e não bravas dentro da panela. Amém? E quando algum espertinho quiser colocar erva brava dentro da panela, dá uma encarada boa. Minha pastora sabe o que eu estou falando. Dá uma encarada boa, diz assim: olha, eu estou aqui e tem farinha na minha mão. E é ela que eu vou jogar dentro da panela e a morte vai cessar. Amém? Em nome de Jesus. Então, saia daqui nessa manhã, irmão. Pastor, pastora, você que é líder, com esse senso diante de você. Você só tem que agradar a um. Se você fez isso, você já fez tudo. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos adorar um pouquinho. E depois eu quero orar com você, porque se tem morte na panela, nós vamos tirar hoje de manhã, amém? Em nome de Jesus.